Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Obrigado, Deus, por podermos estudar a Tua Palavra, estarmos aqui reunidos para prestarmos culto ao Senhor. Fala aos nossos corações, Deus. Nós precisamos da ação do Espírito ministrando a cada um de nós. Então fala aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós que aqui estamos, aqueles que estão conectados ou que assistirão a esta transmissão, que o Senhor, em nome de Jesus, ministre ao coração de cada um. É a nossa oração. Amém. É interessante como, muitas vezes, em muitas ocasiões, para que nós nos sintamos bem, nós fazemos coisas ou não fazemos coisas. Para que a gente fique tudo bem com Deus, a gente escolhe uma série de regras que a gente deve cumprir, ou uma série de coisas que a gente não deve fazer, e por esse monte de coisa que a gente não faz, a gente coloca na cabeça que está tudo bem entre nós em Deus. Eu não roubo, eu não mato, eu não minto. Enfim, medimos a nossa qualidade de vida com Deus por aquilo, muitas vezes, que nós não fazemos. Eu já disse há algum tempo atrás aqui, que parece que, para muitos, a vida cristã é uma vida de restrição. Então, por aquilo que eu não faço, eu meço a qualidade da minha vida cristã. Um exemplo disso é quando nós olhamos para pessoas que têm uma conduta ética e moral correta, e nós dizemos assim: olha, essa pessoa não faz mal a ninguém, essa pessoa faz tudo direitinho, essa pessoa só falta ser crente para ir para o céu. Todos nós conhecemos alguém ou já ouvimos essa máxima em algum momento da nossa vida. E é certo que ter boas práticas, ter uma conduta moralmente correta é muito importante, é algo bom. Mas no texto que nós lemos, Jesus vai um pouco mais fundo e faz com que os seus ouvintes não olhem apenas para aquilo que eles fazem externamente, mas para aquilo que está no coração deles, no seu íntimo, aquilo que eles sentem em relação ao outro. Faz eles entenderem que aquilo que eles sentem em relação ao outro é tão ou mais importante do que aquilo que eles de fato fazem, porque tem muita gente que tem práticas que não condizem com aquilo que eles são. Algumas pessoas, como a gente viu na semana passada, insistem que Jesus rejeitou ou criticou a lei. E a gente já viu que isso não é verdade. Nós já vimos que Jesus, segundo o versículo 17 de Mateus 5, ele diz que não veio abolir, mas veio cumprir a lei. Então, nos versículos 21 até o versículo 43, Jesus afirma 6 vezes: vocês ouviram, mas eu lhes digo. Por causa dessas expressões, alguns entendem que Jesus está apresentando aqui 6 antíteses. Ele é como se Jesus estivesse dizendo: Moisés disse, mas agora eu vou dizer para vocês algo que vocês devem seguir, anulando aquilo. Afirmam que Jesus está expressando aqui 6 mandamentos opostos à lei dada por Deus por intermédio de Moisés, mas a expressão "vocês ouviram" era muito usada pelos mestres da lei daquele tempo.
E eles usavam isso para quê? Para explicar o sentido mais profundo daquilo que eles estavam estudando, daquilo que eles estavam explicando. Um teólogo chamado Donald Carson, ele citando Dalby, diz que Jesus não está criticando o Antigo Testamento, mas a compreensão do Antigo Testamento adotada por muitos dos seus ouvintes. Jesus está levando os seus ouvintes a pensarem muito além do ato consumado, muito além do cumprimento de uma regra. Ele está conduzindo os seus ouvintes em direção a uma avaliação das suas motivações, do seu coração, que fatalmente vão conduzi-los a atitudes que agradam ou desagradam a Deus. Novamente, Jesus está deixando claro que aquilo que sentem em relação ao outro é tão importante quanto aquilo que fazem. E é isso que Jesus vai nos ensinar aqui. Então, versículo 21 e 22, novamente, ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus cita algo que seus ouvintes certamente já conheciam. Por quê? Porque, embora a gente olhe para a nossa Bíblia e veja Mateus, Marcos, Lucas e João, na sua Bíblia, isso consta no Novo Testamento. Mas, na prática, Mateus, Marcos, Lucas e João, o ambiente é do Antigo Testamento. Então, não seria errado dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João são Antigo Testamento. De maneira prática, é isso que a gente vê. Então, tudo que está acontecendo nos evangelhos tem o pano de fundo do Antigo Testamento. A lei está muito presente, e eles certamente conheciam esse mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Esse era o 6º mandamento da lei. E qual era a consequência da quebra desse mandamento? A consequência está lá em Êxodo 21, versículo 12. Quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Então a lei era muito clara e muito objetiva, e aquelas pessoas conheciam a lei. Eles, por isso, estavam seguros sobre os seus atos. Porque se a lei diz que quem matar morre, se eu não matar ninguém, eu não estou quebrando a lei. E nisso todos estaríamos de acordo. Segundo a interpretação deles, eles estavam de bem com Deus. Eles estavam quites com Deus. Mas Jesus vai em direção ao íntimo deles e à raiz do problema que alcançava aquelas pessoas e que nos alcança hoje. Jesus aponta para a origem do homicídio. E ele então diz que a origem do homicídio não é o ato, o fato consumado, mas é a ira. Eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Tem um livro de um autor chamado Robert Jones, chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. É um livro muito bom. E ele diz: nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Então, quando algum mal acontece e eu percebo, a minha resposta é a ira. Mas a gente já viu, estudando Tiago, que não há base para uma ira justa, contanto que a nossa ira não diga respeito ao nome de Deus. Então, se eu estou me irando por causa do nome de Deus, usamos o exemplo de Jesus, ele se ira e ele chicoteia aquelas pessoas por causa do nome de Deus e não por causa do próprio nome. Então, o que John está dizendo é que quando alguém faz algo que vai contra aquilo que eu julgo ser correto, contra a minha opinião, contra o que eu quero, contra os meus interesses, a minha resposta é a ira. E Jesus, ele está dizendo que assim como o homicídio, a ira também leva a julgamento. Porque o homicídio nasce na ira. Porque a ira nos leva à atitude de desespero, sentir aversão, antipatia em relação ao outro. É isso que a gente enxerga quando Jesus menciona alguns termos e ele usa a expressão racá.
Sabe o que significa racá? Cabeça oca, cabeça vazia, significa imprestável, significa louco. Alguém para quem a gente olha e diz: isso aí não serve nem para gastar oxigênio. Alguém que a gente despreza. Esse tipo de pensamento acerca do outro faz com que eu chegue a pensar: se morrer, não vai fazer falta nenhuma, se sumir daqui é um favor que me faz. Quando esse tipo de pensamento acerca do outro acha lugar no meu coração, obrigado, chefe. De acordo com João, eu me torno um assassino. 1 João capítulo 3, versículo 15. João diz assim: quem odeia o seu irmão é assassino. Para mim e para você, talvez seja um exagero pensar que a ira se torne homicídio. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo. Que quem odeia seu irmão é um assassino. Essa é a ética do reino. Que vai muito além daquilo que a gente faz e está muito ligado também, ou principalmente, aquilo que a gente sente e é no nosso íntimo. Porque a gente precisa lembrar que nas bem-aventuranças, os cidadãos do reino são pacificadores, fazedores de paz. Então, aquilo que eu penso acerca do meu irmão deixa claro se eu sou de fato um cidadão do reino ou não. Se eu só visto uma capa de santidade, mas no meu íntimo aquilo é só uma farsa. Alguém que não mata, mas odeia o seu irmão, é como uma fonte de água, cristalina, fresca, mas contaminada. É uma coisa que enche os olhos e que você, tomado pela sede, fatalmente vai até aquilo e vai se satisfazer e vai sofrer grandes males, porque não enxerga que aquilo está contaminado. Assim é alguém que se apega pelo ato não consumado, mas que no seu íntimo odeia, assassina o outro. Jesus, ele não está apresentando outro mandamento em contraposição ao apresentado através de Moisés. Jesus só está apresentando a interpretação correta da lei, que não requer apenas atitudes externas, mas uma disposição interior de viver segundo os princípios do reino dos céus. É isso que Jesus está fazendo. Ele olha para aquelas pessoas e eu fico imaginando cada um daqueles mestres da lei, vendo Jesus interpretar a lei da maneira correta e mostrando toda a sua hipocrisia. Hipocrisia que me alcança, que nos alcança quando a gente diz: mas eu não faço. Mas conhecemos o nosso coração e sabemos o que está no nosso íntimo. O texto segue, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Eu tenho uma mania, que depois eu me arrependo, mas é minha mania, de ao olhar para algumas coisas fazer outros links. Eu aprendi durante algum tempo, e aqui um grande parêntese, tá, querido? Você me perdoe depois. Porque eu sei que eu me arrependo dos parênteses que eu faço. Nós aprendemos que quando a gente vai participar da ceia, se a gente lembrar que está em falta com alguém, a gente deve pedir perdão, né? Mas o que o texto está dizendo é que tem que fazer isso quando vem trazer a oferta. Então, quem vem trazer a oferta, lembrou: poxa, pisei no calo do Chicão, então deixa a oferta aqui e vai lá se reconciliar. No texto da ceia não fala disso, não. Fechado esse parêntese, Jesus usa 2 exemplos para fazer seus ouvintes pensarem como é sério a ira. Ele deixa o ensino ainda mais pessoal e ele muda: vocês ouviram, para dizer agora você. É o que está no versículo 23. Se você estiver apresentando uma oferta. Então Jesus se dirige a cada indivíduo e leva cada um a examinar o seu próprio coração. Então ele diz: você está apresentando a sua oferta? Lembra que fez algo contra alguém? Deixa ali sua oferta, se reconcilia e depois vem entregar de fato. Jesus liga a uma atitude externa, correta, trazer a oferta.
Há uma disposição interna. Porque amar a Deus e apresentar a nossa oferta, adorar a Deus com a nossa oferta, não pode caminhar junto com ódio, com desprezo pelo outro. Essas duas coisas precisam caminhar juntas, amar a Deus e amar o outro. Eu adoro a Deus com os meus bens, mas eu também adoro a Deus amando o meu irmão. Interessante como no Antigo Testamento um coração puro era um requisito indispensável para que uma oferta fosse aceita por Deus. Você lembra quando Deus rejeita a oferta de Caim? Lá em Gênesis capítulo 4, verso 7 diz: se fizer o bem não será aceito. E depois o Novo Testamento vai dizer que Deus rejeitou a oferta dele porque ele procedia do maligno. É interessante essa ilustração porque Jesus está dizendo que o serviço a Deus só é válido se envolver tudo que eu sou. Se envolver um coração disposto, puro, com motivações corretas. No Novo Testamento, Jesus vai mostrar claramente que aquilo que ofertamos a Deus tem o seu valor ligado ao nosso coração. Você quer ver comigo? Olha o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Veja que não há espaço para um serviço a Deus mecânico que não diga respeito a tudo que nós somos. Não há espaço para cumprir um dever e aquilo não ser a representação de tudo que Deus é para mim e na minha vida. Não há espaço para servir a Deus e desprezar, odiar, mirar contra o meu irmão. Cumprir uma agenda religiosa e no meu coração odiar o outro faz de mim um assassino. Perceba, não tem espaço para ativismo religioso. Não tem espaço para fazer sem ser. Não tem espaço para rituais vazios que não expressam a realidade de quem somos, do que está no nosso coração. O que Deus requer de mim e de você é nada menos do que tudo o que somos. E tentar achar que a gente está de bem com Deus porque a gente faz coisa para as pessoas verem, Jesus está mostrando que não adianta nada. Porque na ética do reino, porque os preceitos segundo os quais os cidadãos do reino vivem, é preciso ser para então fazer. Não há outro caminho. Versículos 25 e 26, então entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal, faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Talvez alguns sejam levados a pensar que, por não estarem oferecendo nada a Deus, podem continuar odiando o seu irmão. Se para eu fazer algo para Deus, o meu coração precisa ser sincero, então eu posso não fazer nada para Deus e continuar sendo hipócrita. Talvez alguns podem pensar assim, mas nesse segundo exemplo, Jesus deixa de lado a figura do irmão. E eu não sei se você percebeu, mas o irmão dá lugar ao adversário, ao inimigo.
Eu fico fascinado com a forma de Jesus ensinar, porque ele não deixa brecha nenhuma para a gente escapar. Se a coisa estava dizendo respeito a eu e o meu irmão, agora está dizendo a eu e o meu adversário. Kinner aponta que aqui, talvez, Jesus esteja utilizando o costume da prisão por dívida, que não era um costume judaico, mas que os ouvintes de Jesus certamente conheciam essa prática entre os gentios. Então, assim como no exemplo anterior, Jesus chama atenção para a rapidez com que devem consertar seus relacionamentos, a rapidez com que devem resolver os seus conflitos. Jesus não está falando sobre um juiz ou uma prisão terrena. E cá para nós antes fosse. Mas ele está falando de um juiz celestial. E ele está falando do inferno. Tendo em mente que o julgamento de Deus é certo, nós devemos rapidamente acabar com a ira que destrói relacionamentos e assassina pessoas em nossos corações. A gente precisa ter uma disposição e nos esforçar para nos reconciliar. Paulo diz que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Nós não podemos carregar a ira em nosso coração durante toda a nossa vida. Nós não podemos ficar alimentando mágoas de modo a nos distanciarmos uns dos outros cada vez mais, porque, segundo as palavras de Jesus, isso pode trazer sobre nós o juízo de Deus. E é claro que isso não exime o outro do compromisso do perdão. Isso é outra conversa que a gente vai pensar quando a gente estiver estudando a oração modelo, a oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso, como você queira chamar. Mas nós precisamos buscar a reconciliação. Porque sem ela o nosso serviço a Deus é mero ritualismo com aparência de piedade. O nosso serviço a Deus é só para mostrar para os outros que a gente parece crente. O nosso serviço a Deus é só para tentar nos justificar diante de Deus. É interessante como Jesus chama os seus ouvintes a avaliarem não só o que fazem, mas o que são de fato, o que sentem. Como Jesus chama os seus ouvintes a se relacionarem de acordo com os princípios do reino dos céus. Como ele nos chama a avaliarmos o nosso coração. Que, segundo Tiago escreve, é de onde procede todo tipo de guerra e contenda. Tiago capítulo 4, verso 1 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O que Jesus está falando é que não dá para eu e você vivermos como meros religiosos. Gente que cumpre ritual, mas que tem seus corações tomados por todo tipo de desejos que Deus condena. Não dá. De forma muito particular, Jesus nos convida a avaliarmos o juízo que fazemos uns dos outros. Porque com base naquilo que julgamos certo ou errado, muitas vezes condenamos pessoas à morte no nosso coração. Não, com aquele ali, não quero contato. Aquele ali, ele lá e eu aqui. Não, aquele outro lá, pastor, você não sabe o que ele me fez. Não, aquela outra lá, pastor, me causou muitos males. Ele lá e eu aqui. A depender do que julgamos certo ou errado, decidimos que determinadas pessoas são cabeça oca, racá, imprestáveis. Deixamos de olhar para eles como seres criados à imagem de Deus, que assim como nós sofrem os efeitos do pecado. E saímos da posição de pecadores carentes da graça de Deus e nos colocamos na posição de juízes. Jesus nos convida a entender que não pode haver culto, oração ou oferta sem um coração limpo, sem um coração sincero, sem humildade, sem um coração perdoador, em paz com Deus e em paz uns com os outros. Não dá. Jesus mais uma vez nos leva a pensar naquilo que somos.
para então avaliarmos aquilo que fazemos. E deixa eu dizer uma coisa para você: toda vez que eu olho para os ensinos de Jesus, eu penso, cara, a ética do reino é lá em cima a régua. Não tem como a gente negociar nada, porque Jesus não deixa espaço para negociar nada. Não dá para a gente fingir ser uma coisa que a gente de fato não é. Sabe, eu não posso me sentir confortável servindo a Deus, odiando, desprezando ou isolando meu irmão. Não posso. Eu não posso me sentir confortável desprezando pessoas porque elas não atendem às minhas preferências ou porque elas não concordam comigo. Ou porque em algum momento a lama do pecado dessas pessoas me sujou. Sabe, eu não posso me sentir confortável pregando, cantando, ensinando, servindo em qualquer outra área da igreja, se no meu coração eu assassinei um irmão. A gente precisa perceber a importância da forma como nos relacionamos, da necessidade de fato sermos sinceros e puros no trato uns com os outros, de não haver rivalidades, disputas, de não alimentarmos em nossos corações ira, ódio um pelo outro. Precisamos nos relacionar com pureza no coração. É dessa forma que nós vamos poder apresentar a Deus um culto que o agrade. Precisamos lembrar: quem odeia o seu irmão é assassino. E esse não tem lugar no reino dos céus. Se somos cidadãos do reino dos céus, precisamos viver segundo a ética do reino. E não há lugar na ética do reino para que o sentimento do meu coração em relação ao outro seja de ódio e ira, de isolamento ou de assassiná-lo. Na ética do reino, eu preciso ter a mesma disposição de perdoar o outro, a mesma que Deus teve de me perdoar. Eu preciso alcançar o outro com a mesma graça de Deus que me alcançou. Essa é a ética do reino. Se não servimos a Deus segundo a sua ética, a ética do próprio reino, nós somos meros religiosos, que estamos como esses ouvintes de Jesus. Fazemos aparentemente tudo certo, mas no nosso íntimo estamos muito distantes daquilo que o Senhor requer de nós. Que sejamos de fato verdadeiros cidadãos do reino e que vivamos segundo a sua ética e não de acordo com aquilo que nos parece bom. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? A gente vai ter música, Chico? Então, por favor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e por este tempo. Muito obrigado, Deus, por nos chamar a atenção para o padrão que o Senhor requer daqueles que são Teus servos, daqueles que foram alcançados pelo Senhor, daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Que não haja, Deus, espaço no nosso coração para um serviço ao Senhor meramente religioso. Que não haja espaço no nosso coração para um serviço a Deus que não reflita de fato o quanto Te amamos. Que não sejamos tomados, Deus, por um serviço apenas de aparência para mostrar uns aos outros aquilo que fazemos, mas que tudo, Deus, em que nós fizermos, reflita de fato um coração que Te ama, Te adora e expressa isso em nossos relacionamentos, amando-nos uns aos outros, suportando-nos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Que não haja espaço no nosso coração para a ira, para o ódio, para isolar o outro, para assassinar o outro no nosso coração, mas que haja sempre no nosso coração a mesma disposição que houve no Teu coração, em nos perdoar, em nos atrair para Ti, que perdoemos uns aos outros, que expressemos a graça do Senhor uns aos outros e que assim Te sirvamos em verdade, de todo o nosso coração. Que sejamos de fato conhecidos pela ética do reino aplicada às nossas vidas, sendo assim verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Nos despede em paz, nos dá um término de semana abençoado na Tua presença. Oro grato ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode se colocar de pé.
Que Deus abençoe sua vida. Após essa canção, estamos dispensados.